Fala pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos adentrar em mais um tema dentro dos sistemas agroflorestais ou agroflorestas. Mas antes da gente iniciar, se você puder, se inscreve no canal e ao longo desse vídeo, dessa aula, se você gostar, por favor, dê um like aí, tá bom? Então vamos lá, vantagens e desvantagens das agroflorestas. Vamos iniciar com as vantagens, tá, dos sistemas agroflorestais. Primeiro item, como vantagem, os sistemas agroflorestais aliam a produção de alimentos com a conservação do meio ambiente. Aí retorno à primeira aula, que a gente falou sobre o conceito de agroflorestas. E a gente viu que é uma forma de produzir alimento ao mesmo tempo em que conserva ou preserva o meio ambiente. Tá? Então, dentro dessa primeira vantagem, quando se pratica agrofloresta, não se utiliza de agrotóxico, tá? Não se utiliza de defensivos químicos. Outra prática do sistema agroflorestal é que é possível, através de técnicas, fazer o controle da erosão dos solos. De que forma isso é possível? Quando, dentro dos princípios que a gente viu na aula anterior, em que o manejo ecológico do solo, principalmente através da técnica de poda, em que a parte vegetal, a biomassa, vem para o solo para cobrir o solo e ciclar os nutrientes. Dessa forma, diminui a possibilidade de ter erosão dentro da área. Há também a diminuição da necessidade de derrubar florestas, de derrubar matas para fazer novas áreas de cultivo, visto que podemos trabalhar aliado com essa floresta e produzir alimentos. Dentro de uma agrofloresta, pela biodiversidade presente, é possível ter uma eficiência na ciclagem de nutrientes. Os sistemas agroflorestais ajudam a manter a fauna, permitindo, se for o caso, realizar uma caça racional, mas não vamos caminhar por aí, mas é possível. Esse ambiente agroflorestal, ele permite que animais possam circular dentro dessa área, porque a gente tenta fazer agrofloresta imitando a natureza. Se a gente vai imitar a natureza, a presença de animais dentro da área é um ponto positivo. E eu vejo que quando a gente consegue perceber isso, é porque a agrofloresta ela está amadurecendo, ela está se desenvolvendo. Tá? Então, seria um critério aí para a gente já estar avaliando o desempenho da agrofloresta. E uma última vantagem desse primeiro ponto, uma terra plantada de forma convencional produz bem durante poucos anos, após os quais há uma queda na produção, enquanto os sistemas agroflorestais podem durar por muito mais tempo. Então, porque a agricultura convencional ela é baseada num processo de insumos, então, que utiliza insumos. Enquanto que na agrofloresta é uma forma de produzir alimentos através de processos, Então, com base nos princípios, a gente consegue produzir alimentos e fazendo com que tornem por longo tempo essa área produtiva. Segunda vantagem, os sistemas agroflorestais são importantes na recuperação de áreas degradadas, justamente está ligado ao conceito de agrofloresta. Então, são utilizadas espécies pouco exigentes quanto à qualidade do solo, capazes de melhorá-lo para as espécies mais exigentes. Então, devido à biodiversidade, a quantidade diferentes de espécies de planta presentes na mesma área, então é possível elas se colaborarem para que essa agrofloresta se torne produtiva. Então, nesse consórcio de espécies, uma planta ajuda a outra a se desenvolver. Então, dentro de uma agrofloresta, cada planta tem sua finalidade ou tem sua funcionalidade para que o sistema consiga dar resultados. Ao longo do tempo, o solo vai se recuperando naturalmente.
Então, quando nós vamos aplicando as técnicas agroflorestais, né, atendendo aqueles princípios de manejo ecológico do solo, biodiversidade e sucessão vegetal, a gente vai recuperando essa área. E a sucessão natural é um trabalho em que a própria natureza se encarrega de se recuperar, né? E, portanto, os sistemas agroflorestais cumprem duas funções ao mesmo tempo. Pois durante a recuperação de uma área, estará produzindo alimento. Tópico 3. Vantagem 3. Segurança alimentar. Então, a melhoria, da alimentação das populações rurais e dos consumidores, visto que a produção ela tende a ser livre de defensivos agrícolas, livres de agrotóxicos, livres de adubos químicos, de fertilizantes químicos. Tá? Então, tende a ter um alimento com melhor qualidade. O alimento produzido, como eu falei, sem a presença de agrotóxicos, não faz mal à saúde. Melhoria da qualidade de vida de quem come e de quem produz. E consumindo alimentos provenientes de agrofloresta, a gente está contribuindo, né, e diretamente, né, para a preservação da natureza. Quarta vantagem: os sistemas agroflorestais facilitam o trabalho do agricultor, do produtor, né, e até mesmo de nós técnicos. Por quê? A gente consegue melhor distribuir a mão de obra ao longo do ano. Então, conforme os ciclos das culturas, a gente vai distribuindo essa mão de obra. Torna-se mais confortável o trabalho, porque o trabalhador, o agricultor, ele pode estar, a partir de um determinado momento, trabalhando na sombra, né? Então, as condições ali de conforto para esse agricultor se tornam melhor. Quando bem estabelecidos, continuam produzindo sem exigir muita mão de obras, né, e tarefas de tratos culturais, manejo assim por diante. Por manter o solo produtivo por longos períodos, ajuda a fixar o agricultor na terra e lhe dá mais tempo livre no dia a dia. Então, a diversidade de alimentos que ele pode produzir ao longo do ano, e por essas plantas terem diferentes ciclos, faz com que o produtor consiga ter renda ao longo do ano, e assim faz com que ele fixe na sua região. Garante produção e renda para gerações futuras, porque a gente pode adotar espécies florestais que vão dar retorno com 5, 10, 15, 20, 25 anos, tá? Ou seja, a longo prazo. Valoriza a cultura local, porque as espécies que podem ser utilizadas para a produção são já de conhecimento dos agricultores, já são comercializados na região, então isso favorece a cultura local e melhoria da qualidade de vida desses agricultores. Quinto benefício, o benefício econômico, né? O quinta vantagem, benefício econômico, colabora para aumentar a renda da família. Custo de implantação e manutenção são acessíveis a pequenos produtores, mas isso vai estar diretamente ligado ao tamanho dessa agrofloresta, as dimensões que essa agrofloresta terá hoje e no seu desenvolvimento. Então, passa-se a ser um ponto positivo. Intensifica a utilização de uma mesma área, porque vai ter diferentes espécies de plantas, consequentemente, diferentes produtos vão ser gerados ali, e ao longo do ano. Então, isso é uma vantagem. É menor risco ao produtor, porque justamente por ter essa diversificação na produção, e há uma construção do capital em pé, para casos de emergência, considerando principalmente o componente florestal, e diminui o custo com insumos externos. Tá? Então, ela tem que ser autossustentável. Então, através do manejo ecológico do solo, a gente tenta alcançar essa vantagem. E como desvantagem dos sistemas agroflorestais, né, porque nem tudo são flores, né, nem tudo é perfeito, então o que é que teria como desvantagem? O manejo é um pouco mais complicado, porque os agricultores hoje técnicos não têm ainda o conhecimento suficiente, ou seja, é limitado. Mas através, por exemplo, dessa videoaula, a gente já começa a melhorar esse ponto.
porque a gente já começa a passar técnicas, né, conhecimentos para diminuir essa desvantagem. Pouco conhecimento sobre alelopatias, ou seja, se vai ser um ambiente diverso, com várias espécies de planta e cada um tem sua função, mas não conhecemos a fundo todas as espécies de planta e como elas realmente se relacionam, se vai permitir que a outra desenvolva bem ou que vai interferir negativamente no desenvolvimento da planta que está ali ao lado. Então, a gente não tem esse conhecimento sobre todas as plantas. Distanciamento e espaçamento deve ser decidido para cada espécie. Então, nessa parte do arranjo, quem vai ficar perto de quem, qual a distância, o espaçamento entre planta, entre linhas, isso deve ser bem planejado, tá? E vai levar em consideração cada região. Então, nós não temos ainda especificamente para a agrofloresta. Então, a gente vai adaptando pelo convencional. Então, isso ainda é uma desvantagem. A utilização de espécies que podem ser novas aos agricultores. Também. Né? Há, às vezes, a necessidade de introduzir espécies que os produtores não estão acostumados e aí tem uma certa dificuldade. Então, isso ainda entra como desvantagem. Requer maior capacidade de observação e maiores conhecimentos. E os efeitos benéficos dos sistemas agroflorestais dependem da qualidade e periodicidade do manejo. Tá? Outra desvantagem econômica. O custo inicial pode ser mais elevado, dependendo da região. O retorno do capital é um pouco mais lento, então talvez aí a médio e longo prazo. No entanto, é possível a gente minimizar isso usando culturas de ciclo curto, para tentar com essas culturas de ciclo curto, como hortaliças e culturas anuais, que o seu rendimento possa sustentar o desenvolvimento das espécies frutíferas e florestais. Então, a gente tenta diminuir essa desvantagem dessa forma. O manejo incorreto pode diminuir o rendimento dos cultivos agrícolas, sim, porque a gente tem pouco conhecimento ainda. E o que a gente tem do convencional e a gente traz para a agrofloresta nem sempre vai funcionar. Então, como a gente vai arranjar e vai dar a experiência de cada local também, é uma desvantagem. E atualmente os produtos gerados pelos sistemas agroflorestais têm mercados limitados, necessidade de organização ainda de associações e cooperativas, porque o produto gerado da agrofloresta ela tem valor agregado. E aí a gente não tem ainda em todos os locais como compartilhar, né, como comercializar, melhor dizendo, esses produtos com esse valor agregado. Vai ser um pouco mais caro. Então, por exemplo, aqui para a nossa região, estou falando aqui de Teresina, né, José de Freitas, no Piauí, é um pouco mais limitado para concorrer com o convencional. Então, culturalmente, as pessoas ainda não têm esse conhecimento, ou talvez, por dizer, um discernimento do que é um produto convencional, de um produto, não vou dizer orgânico, mas natural, com menos uso de produtos químicos, de defensivos agrícolas e assim por diante. E última desvantagem, aumenta a competição por luz, água e nutrientes por parte das plantas, porque nós vamos ter uma maior quantidade de plantas numa determinada área e uma maior diversidade de plantas, então elas vão competir naturalmente, né? É natural, desculpe. Pode acontecer de dificultar um pouco a mecanização com as máquinas que a gente tem disponíveis hoje, tá? E dessa forma, talvez a gente tenha um desafio maior para tornar uma agrofloresta numa área maior, que ela seja viável, mas já há trabalhos nessa área para diminuir essa desvantagem também. As árvores, quando grandes e velhas, podem causar acidentes, então a gente tem que estar acompanhando ali o desenvolvimento das plantas e tomar esse cuidado para que isso não aconteça. E a ausência de pesquisas para esse tipo de cultivo consorciado, esse arranjo, essa distribuição dessa diversidade de plantas na mesma área. Bom, isso foram as vantagens e desvantagens dos sistemas agroflorestais. Se vocês gostaram, por favor,
curte, né, dá um joinha, se possível também se inscreva aqui no canal. Um abraço!